Olá, hoje o nosso grupo vai falar sobre a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Bom, a bacia do Rio São Francisco é uma das bacias hidrográficas mais importantes do Brasil. O seu principal rio é o Rio São Francisco, o rio que dá o nome para a bacia. Além do Rio São Francisco, há 158 de seus afluentes, sendo que deles 90 são perenes, ou seja, não secam, e 68 são temporários. Além disso, há diversos rios caudalosos com grande volume de água, com diversas quedas d'água, propiciando para que a bacia seja excelente para a produção de energia elétrica e a instalação de usinas. Eu vim falar da localização e da extensão da Bacia Hidrográfica de São Francisco. Ela possui uma área de aproximadamente 640 mil km², mais ou menos 8% do território nacional. Ela também possui uma vazão de 2.850 metros cúbicos por segundo. Essa bacia está presente nas regiões Nordeste, mais ou menos 60%, Sudeste, 35% e Centro-Oeste, com 1%. Os estados que ela mais abrange são a Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, mas também abrange estados como Distrito Federal e alguns outros. Além disso, cabe citar as regiões fisiográficas da bacia. Essa bacia foi dividida em 4 regiões fisiográficas, de acordo com os aspectos físicos e específicos de cada região. A primeira é a Alto São Francisco, que possui 702 km de extensão e vai desde a nascente até a cidade de Pirabora, em Minas Gerais. A segunda é a Médio São Francisco, é a maior região, possui 63% da bacia aproximadamente. Vai desde Pirabora até Remanso, na Bahia. A terceira região se chama Submédio São Francisco. Ela representa 17% da bacia e se situa entre os estados da Bahia e do Pernambuco. A última região se chama Baixo São Francisco e ela abrange desde a cidade de Paulo Afonso da Bahia até a Foz, entre os estados da Alagoas e Sergipe. Bom, infelizmente a bacia tem sofrido com muitos problemas ambientais que possuem causas, como por exemplo a expansão de atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e à mineração, que geram por consequência desmatamento e queimadas. E isso causa terríveis consequências, como o assoreamento dos rios, ou seja, acúmulo de sedimento nos leitos, a perda da biodiversidade, além de que, sobre a questão das usinas, apesar de ser muito bom a produção de energia, muitas populações carentes acabam tendo que migrar de local por conta da instalação das usinas, o que é algo extremamente ruim. É claro que, apesar de tantos problemas envolvendo a bacia, nós não podemos deixar de ressaltar a sua grande importância social e econômica. Ela é muito importante para a economia do país, além de servir de meio de transporte para muitas pessoas. E não podemos nos esquecer de que ela serve de grande abastecimento e fornecimento de energia para populações circundantes, cerca de 520 municípios. Mostrando então que, apesar de haver muitos problemas ambientais, ela é muito importante para o Brasil. Além de que ela também integra a região do Sertão, que é a região mais pobre economicamente do país, com as regiões mais desenvolvidas do país. Então vamos falar sobre a transposição do Rio São Francisco, que é um assunto muito importante, um assunto muito longo também, então vamos logo. Começa com Marco Antônio de Macedo, depois da seca de 1844 e 1845, Marco Antônio de Macedo era intendente da cidade de Crato, no Ceará. Ele propôs um projeto de transposição a partir das águas do Rio São Francisco, a partir da cidade de Cabrobó, no Pernambuco, e o projeto foi proposto em 1847. Depois disso, pulando aí, o projeto foi para frente. 30 anos depois, Dom Pedro II tomou conhecimento da situação, tentou fazer algo sobre, mas os estudos feitos falaram que não tinha os conhecimentos técnicos na época para fazer a transposição, porque não tinha como transpor a Chapada do Araripe, que fica no sul do estado do Ceará, pega pelas outros estados também, como dá para ver na tela, e por causa da altura é muito difícil de passar água por ali, e para chegar no Ceará precisa passar por ali. Pulando já para o Brasil República, na época de Epitácio Pessoa, ele ia fazer um plano super grande, queria construir mais de 200 postos artesanais, mais de 200 açudes, 500 km de ferrovia, e a ideia dele era construir uma usina hidrelétrica para que com essa energia transpor a Chapada do Araripe. Só que as obras foram interrompidas porque foi comprovado que tinha desvio de dinheiro. Pois é, desvio de dinheiro no Brasil, né? Fernando Henrique Cardoso, pulando bastante já, passando bem por cima, só as mais importantes, aconteceu seca de novo. As secas do Nordeste são cíclicas, de tempos em tempos tem secas grandes, por isso que é um assunto tão falado e tão antigo, né? Aconteceu uma seca de 1997 e 1999, e o Fernando Henrique Cardoso já tinha essa ideia de transposição com o eixo leste e o eixo norte, que nem é hoje em dia. O custo estimado na época seria em torno de 2,7 bilhões de reais, e o projeto era bem parecido com o do governo Lula, né?
Só que um grupo de empresas, entre elas a OAS e a Odebrecht, tinha uma autorização para um mega projeto de irrigação que podia captar até 300 metros cúbicos por segundo. E se o governo fosse tentar fazer, ia inviabilizar a usina do Sobradinho. Então não foi para frente o projeto. E no governo Lula, realmente começou as obras. Finalmente as obras começaram em 2007. Na época tinha a previsão de terminar em 2012, com um custo de 4,5 bilhões estimado. Vamos ver que foi bem pior que isso, né? Daqui a pouco. E com a ideia de eixo norte e eixo leste. O eixo norte saindo da cidade de Cabrobó, que nem o Marco Antônio Macedo tinha proposto, isso em 1847. E com o eixo leste, partindo da cidade de Floresta, que ainda vai ver na tela. Bom, como nem tudo na vida são flores, vamos falar dos problemas com a obra. Primeiro, data de entrega. As obras começaram em 2007, a previsão era terminar em 2012, sendo que agora em 2020 está sendo terminada, 97% concluída, o eixo leste está concluído, o eixo norte está terminando. Além disso, o custo, que é previsto para 4,5 bilhões de reais, uma estimativa feita em 2019 mostrou que vai gastar em torno de 12 bilhões de reais. Além disso, o Asa Absaber, que é um geógrafo brasileiro muito famoso, fez a crítica de que a transposição acaba beneficiando mais os pecuaristas do que as pessoas que mais precisam. Alguns ambientalistas falam que era melhor ter feito poços artesanais para captar água do lençol freático, que é um lençol freático muito baixo na região, e captar água da chuva com reservatórios, que seria mais barato e cumpriria a função de atender os mais necessitados. Então, o grande problema da obra é a questão do custo, o alto custo, 12 bilhões de reais, além do custo de manutenção, que por ser uma obra tão grandiosa, tem um custo de manutenção elevado, que algumas vezes são rachaduras também, então gera um alto custo para manter a obra também. Além disso, os mais beneficiados acabam sendo os latifundiários, pecuaristas, e a água que passa pela Chapada Araripe, que gasta muito dinheiro para passar pela Chapada Araripe, com bombas, várias bombas, a água que passa acaba sendo mais cara para quem chega. Então esse é outro problema da obra.